Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises detalhadas. Hoje, o foco vai ser explorar como uma metodologia famosa e super respeitada tem o poder real de transformar os nossos espaços educacionais. É fascinante observar que a gestão escolar vai muito, mas muito além de só administrar recursos financeiros ou arrumar estrutura. Na verdade, a gente está falando de moldar histórias de vida e de construir um ambiente que realmente favoreça a aprendizagem. Vamos entender juntos como aplicar esses princípios organizacionais pode criar uma cultura de melhoria contínua nas escolas. Ok, vamos mergulhar nisso. Pode até parecer um pouco inusitado cruzar a eficiência industrial japonesa lá do pós-Segunda Guerra Mundial com os nossos ambientes escolares modernos, né? Mas a grande verdade é que o programa 5S, que foi originalmente criado para reconstruir a eficiência de fábricas gigantes como a Toyota, provou ser incrivelmente adaptável. Quando a gente traz os princípios de utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina para dentro da educação, o objetivo final deixa de ser apenas montar um veículo e passa a ser o desenvolvimento humano pleno. E para fundamentar essa ideia, basta a gente prestar atenção nessa citação histórica. A metodologia 5S não é, de jeito nenhum, só mais uma tarefa de faxina ou mutirão de limpeza de fim de ano. É, na verdade, uma filosofia educacional bem profunda. Aplicar esses 5 sensos na gestão escolar acaba moldando o comportamento e os valores de todo mundo que convive ali. Quando o próprio ambiente ensina sobre cuidado, sobre responsabilidade e colaboração, a escola cumpre o seu papel principal, formar cidadãos muito mais críticos e preparados para a sociedade. Chegamos então à fase de ação: utilização, organização e limpeza. Para a gente entender como essa fase de ação rola na prática, é legal notar que esses 3 primeiros princípios trazem mudanças visíveis e quase imediatas. O primeiro deles é o SEIRE, que foca na utilização. O conceito básico é simples, tá? Manter só o que é estritamente necessário. Na realidade das escolas, isso significa, por exemplo, o descarte responsável daqueles livros didáticos desatualizados que só ficam ali juntando poeira e ocupando espaço nas estantes. E olha, vai além do físico, isso também se aplica à modernização. Um exemplo excelente mencionado nas nossas fontes é o programa SP Sem Papel lá do estado de São Paulo, que substitui arquivos físicos por sistemas digitais, eliminando de vez o desperdício e aquela burocracia excessiva. Fica bem fácil perceber o impacto quando a gente contrasta 2 cenários práticos. De um lado, aquele ambiente administrativo super caótico, dominado por montanhas de papel, onde encontrar um simples documento consome um tempo absurdamente precioso. Do outro, um sistema digital, otimizado e rodando direto na nuvem. A aplicação desse primeiro senso, o SEIRE, elimina a desordem, melhora demais a acessibilidade e cria um espaço de trabalho que é muito mais funcional para os educadores e gestores. É basicamente o fim daquela sensação de sufocamento que o acúmulo traz, sabe? O passo seguinte é o SEITON, ou a organização. Bom, uma vez que a gente manteve só o que é essencial, chegou a hora de dar um lugar lógico e eficiente para cada item. Pensa na disposição inteligente das carteiras em uma sala de aula para facilitar a interação entre a turma, ou na organização bem clara dos armários pedagógicos. Quando as estantes e os materiais de uso diário estão organizadinhos e etiquetados, a gente simplesmente para de desperdiçar tempo e energia procurando as coisas. Tudo flui de um jeito muito mais leve quando os recursos estão exatamente onde precisam estar. Agora, o que é realmente interessante neste slide é este dado surpreendente. Segundo a pesquisa de Takashi, que está mencionada na nossa fonte, um ambiente escolar bem organizado pode melhorar em até 20% a produtividade e a capacidade de concentração dos estudantes. 20% é muita coisa. Isso comprova que a organização não é só um capricho estético, de jeito nenhum. Ela reduz distrações e cria diretamente uma atmosfera que potencializa demais a capacidade de aprendizagem. O terceiro passo prático de ação é o SEISO, que é focado na limpeza. Mas olha, é absolutamente crucial entender que isso vai muito além de uma simples higienização superficial feita apenas pela equipe de zeladoria. O SEISO envolve a comunidade escolar inteira em campanhas colaborativas. Trata-se de promover uma cultura real de zelo e de responsabilidade que é compartilhada por todo mundo. Quando estudantes e educadores cuidam ativamente dos espaços que eles mesmos utilizam, como os laboratórios e as bibliotecas, acaba se criando um ambiente muito mais acolhedor e inspirador para o dia a dia. Um ótimo exemplo são os sistemas visuais bem simples, como a implementação de lixeiras coloridas de coleta seletiva, que ensinam ativamente a consciência ambiental na prática diária. Não se trata apenas de manter o pátio sem lixo no chão. A grande sacada é transformar a prática do cuidado e da separação de resíduos em um hábito coletivo de verdade, integrando a sustentabilidade de uma forma totalmente orgânica à educação. Passando agora para a próxima etapa. A fase de manutenção, focada em padronização e sustentação.
É aqui que a dinâmica muda completamente de figura. Sabe, limpar e organizar uma única vez pode até ser relativamente fácil, mas o verdadeiro desafio da gestão educacional é manter a escola organizada no longo prazo. É exatamente por isso que entra em cena o Seiketsu, a padronização. Para que essas boas práticas não se percam naquela rotina super agitada do ambiente escolar, elas precisam virar hábitos. E como se faz isso? Criando protocolos visuais, checklists bem claros e regras definidas para o uso de espaços compartilhados. Quando todo mundo sabe exatamente como a biblioteca ou o refeitório devem ser mantidos, a consistência e a previsibilidade aumentam, reduzindo bastante o atrito nas atividades diárias. Isso ilustra brilhantemente o impacto dessa fase. O contraste dramático entre o antes e o depois de um simples armário pedagógico provoca um verdadeiro momento de eureka. Mostra como o estabelecimento de padrões bem claros para o armazenamento reduz aquele caos diário. Qualquer educador que já perdeu uns bons 10 minutos procurando materiais antes de uma aula começar, reconhece na hora o valor inestimável dessa transformação. Para fechar o ciclo e garantir que tudo se sustente, a gente chega ao Shitsuki, ou a disciplina. E é vital esclarecer um ponto aqui. Neste contexto, disciplina não tem absolutamente nada a ver com punições rígidas ou com autoritarismo. Pelo contrário, refere-se à responsabilidade coletiva e ao comprometimento natural de todos com as normas que foram estabelecidas em conjunto. É aquele pilar que se fortalece através do reconhecimento positivo e, acima de tudo, do exemplo constante da liderança e dos educadores. Então, o ponto crucial é exatamente o que afirma Vicente Falcone Campos nesta citação. Sem o senso de disciplina, qualquer iniciativa de aplicação do 5S perde o fôlego bem rápido, todo aquele esforço inicial gigantesco acaba sendo desperdiçado e a melhoria contínua torna-se praticamente impossível. É a disciplina que pega ações temporárias e as transforma numa verdadeira cultura institucional, que seja duradoura, engajada e eficiente. Vamos para a última parte, como implementar na prática. Vamos avançar e ver como isso se constrói cronologicamente. Compreendidos os 5 sensos, a grande questão passa a ser como tirar toda essa teoria do papel, especialmente para os diretores e coordenadores que estão na linha de frente. Tudo deve começar com um diagnóstico escolar bem minucioso, que é uma verdadeira auditoria para mapear as condições atuais. Em seguida, elabora-se o planejamento estratégico, definindo as prioridades e os cronogramas. A terceira etapa é o treinamento da equipe, que é vital para gerar engajamento por meio de palestras e workshops. E, finalmente, estabelecem-se as auditorias periódicas, aquele acompanhamento constante que garante o alinhamento e as oportunidades de melhoria contínua. Com isso, fica bem claro que a metodologia 5S funciona mesmo como um ecossistema interconectado. Para garantir a sua longevidade, a liderança precisa estar ativamente engajada e servir de exemplo prático no dia a dia. A escola também precisa celebrar e divulgar constantemente as pequenas vitórias para manter a motivação lá em cima. Quando toda a comunidade escolar participa e abraça o projeto pra valer, aquelas tarefas que antes pareciam meras obrigações chatas ou burocráticas transformam-se em valores essenciais de excelência. No fim das contas, a implantação da gestão da qualidade do 5S é uma jornada incrível de evolução para qualquer instituição de ensino. Ao eliminar o que é supérfluo, organizar o espaço e fomentar a disciplina coletiva, abre-se caminho para o que realmente importa, uma educação acolhedora, eficiente e que de fato molda o futuro. Fica então a nossa reflexão final. Diante de tudo que foi explorado aqui hoje, qual deve ser o primeiro passo a ser adotado amanhã mesmo para iniciar essa transformação no ambiente educacional? A mudança em direção à excelência começa sempre com uma única ação consciente. Até a próxima!